Olá, eu sou a Maria João e estou aqui hoje para vos trazer mais um vídeo da Wise Life. Hoje vamos falar sobre infecções respiratórias e para falar sobre esse tema temos connosco a médica de otorrinolaringologia, Paula Campelo. Olá Paula, bem-vinda. Olá, obrigada. Portanto, vamos começar por perguntar então o que é isso das infecções respiratórias. As infecções respiratórias são uma doença que acompanha já o ser humano há várias décadas e até há mais tempo. São talvez das doenças mais frequentes que afetam o ser humano e apesar de toda a evolução da medicina que nós temos tido nos últimos anos, envolvimento de novos antibióticos, novos medicamentos, de facto continuamos a ter estas doenças. Afetam maioritariamente aquilo que nós chamamos do trato respiratório superior. E o que é isto? É o nariz, boca, garganta, laringe e inclui também os ouvidos. Normalmente são infecções autolimitadas, ou seja, que se desenvolvem durante pouco tempo, que não são muito graves, têm uma clínica, sintomas que melhoram, a maior parte das vezes, só com tratamento direcionado a estes sintomas, mas que interferem muito na qualidade de vida dos nossos doentes e da nossa população e até nas idas ao trabalho, obrigam muitas vezes a faltar ao trabalho e daí serem um tema tão importante de se falar. Ok, e qual é a importância dos antibióticos? Historicamente, os antibióticos têm aqui um papel importante, não? Os antibióticos, de facto, nas infecções respiratórias altas que nós falamos aqui, não têm uma grande importância. Porquê? Porque mais de 60% a 70% destas doenças são causadas por vírus. E essa é uma das questões que se coloca, o porquê de nós continuarmos a ter infecções respiratórias altas, não é? Porque, de facto, ainda não encontramos o melhor medicamento como cura para elas. Isto prende-se por serem causadas por vírus. Os vírus vão-se alterando ao longo dos anos, às vezes de ano para ano temos vírus diferentes, com características diferentes e não temos conseguido nenhum medicamento que os cure. Mas é importante dizermos isto em relação aos antibióticos, é que os antibióticos de facto não são a terapêutica de eleição, aquela que nós escolhemos para a maior parte das infecções respiratórias altas, porque não vão ter grande efeito, não são bactérias que as causam. E podemos falar um bocadinho mais de cada uma destas infecções do trato respiratório superior? A mais comum é aquela que nós chamamos de resfriado comum. Acho que os doentes conhecem como as constipações normais, não é? Normalmente aparecem de uma forma progressiva, com febres baixas, com o nariz tapado, uma dor de garganta, tudo no fundo associado. E depois temos algumas que são mais localizadas, e é, por exemplo, a rinocinusite, em que podemos ter só uma rinite, podemos ter também a sinusite associada. E o que é que diferencia as duas? Numa rinite nós temos o nariz tapado, é a típica queixa de não se conseguir respirar pelo nariz, o nariz que pinga, aquele que tem arranho, e depois quando temos uma sinusite, que normalmente é associada a isto, temos as sensações de dor de cabeça, de quando colocamos a cabeça para a frente dói, também muitas vezes perdemos a capacidade de cheirar, portanto perdemos o cheiro por causa desse nariz que está tão tapado. Temos depois também as faringites e amigdalites, e aqui já estamos a falar em doenças da boca, não é? Da garganta. As amigdalites são aquelas que são conhecidas muitas vezes pelos pontos brancos nas amígdalas, que não é obrigatoriamente um sinal de uma doença bacteriana, são também muitas vezes virais, e dão o quê? Dão dificuldade ao engolir, dão dor ao engolir, podem dar também febres, e aqui às vezes as febres são um bocadinho mais altas do que no resfriado comum. Temos depois as otites, e as otites são muitas vezes uma complicação também desta parte do nariz que não funciona bem. E na otite, o que é a conhecida dor de ouvidos, é uma dor intensa que pode ou não ter pus a sair pelo ouvido. E porquê é que estas otites estão relacionadas com as infecções respiratórias altas? E acho que aqui há um ponto que a anatomia pode ajudar um bocadinho, que é termos a noção que o nosso ouvido está ligado ao nariz. E portanto, se o nariz está tapado, se o nariz não está a funcionar bem, se o nariz está infectado, o risco de haver uma infecção que chega ao ouvido por um canal que se chama trompa do eustáquio, que liga os dois, é muito grande. E então muitas vezes a dor do ouvido vem passado uns dias do início da constipação, porque é uma complicação depois desta constipação. Para terminar, podemos falar também das laringites, e aqui afetamos a parte mais baixa deste trato superior, que é a laringe, que é onde estão as nossas cordas vocais.
E esta é aquela queixa que aparece muitas vezes também depois dos resfriados comuns, que é a queixa de, nós chamamos de disfonia, que é a rouquidão. É o doente que fica com uma voz rouca ou então muitas vezes perde mesmo a voz. Okay? E isto acontece porque há uma inflamação das cordas vocais e também uma infecção. As laringites são quase sempre virais. Estas, dentro de todas as infecções, são aquelas que são, na maior parte das vezes, virais. Ok. Muito obrigada, Paula. Portanto, hoje aprendemos um pouco mais sobre infecções respiratórias do trato superior. Tenha a Wise Life sempre consigo.